Bem, eu sou a Janaína Cruz, eu faço parte da direção de movimento do projeto e poder tá nesse projeto foi uma experiência muito enriquecedora, porque a gente teve a oportunidade de conhecer novos artistas, de estar na presença de pessoas, com artistas locais da cidade. E a própria proposta do projeto foi muito bacana, porque a gente teve a oportunidade de revisitar a história. A gente, na verdade, se aprofundou muito sobre a história do artista, né, como foi como referência em Outros Prazeres. E a gente estudou sobre samba, sobre toda essa... Sobre todo o ambiente que se vivia na década dos anos 20, dos anos 30 aqui no Rio de Janeiro. E a gente pôde trocar muito, experienciar muito isso e trazer para a peça, né, para a encenação. E o Lennon teve uma participação muito importante, porque ele foi o ator que estava à frente do projeto, da peça também, né, junto com outros artistas. E foi muita troca, né, Lennon? Foi muito... Eu sou o Lennon, eu atuei como protagonista em um dos curtas e eu pude viver como foi essa experiência de pôr em prática essa pesquisa que foi feita em relação à movimentação do samba, sobre as pinturas do Heitor dos Prazeres, como isso tudo se misturou ali. E sabendo que o curta seria feito como animação, né, isso trouxe toda uma experiência diferente na atuação, né, como que eu ia atuar sabendo que tudo seria estilizado, né, e feito em formato de animação. Fudeu! Traz mais pra cá. A gente não tem a dimensão, né, do quanto tem artistas, de quanto, na verdade, tem trabalhos tão ricos em outros locais sem ser na capital. E a gente fazer essa união, né, ter essa troca é muito bom. É muito enriquecedor, até como artista, como pessoa. Olha só, deixa eu mandar boa pra nós, hein? Yeah! Um, dois, três. Bebeu. Cuspiu! Tá de brincadeira? Isso é água! Ah, não pode dar mole, que a noite é longa, hein? Poder unir essas linguagens artísticas, né, a dança, o teatro. Exatamente, que conversa muito com o que a gente pesquisou também sobre o próprio Heitor, né, que ele tinha Sim. essa coisa que ele era muito da música, da pintura, e a gente trouxe todos esses elementos juntos nesse curta, e foi uma experiência muito legal. Especialmente quando a gente teve a oportunidade de viajar para Itaperuna para realizar parte das gravações lá, boa parte, e que a gente viveu uma troca muito grande com os artistas de lá, porque a gente pôde levar um pouco do que é o nosso trabalho aqui da cidade para lá, e também lá a gente entender tudo o que acontece por lá, que a gente fica às vezes por fora, né, de quanto artista talentoso tem por aí, que às vezes não tem tanta oportunidade como a gente tem aqui na cidade. Então essa troca foi muito legal. Bom, ter contato mesmo com artistas, músicos, artistas mesmo, atores, bailarinos, a gente teve essa oportunidade de trocar muito, de ter um diálogo muito amplo com eles.
Sem contar também nas próprias festas locais, que ainda a gente teve a chance de ver que ainda existem, né? Principalmente nas cidades do interior, como o Dia de Reis, como as festas que são típicas mesmo das cidades, né, do interior. E como que a gente aprendeu, como que a gente pôde ver de perto que existem realmente essas celebrações tão importantes para a nossa cultura, para a gente dar continuidade à nossa história, que muitas vezes fica perdido. A gente muitas vezes só sabe por meio de pesquisas em livros, na internet, ou a gente ouve falar de alguém mais velho e tudo mais, e a gente vê isso ali real acontecendo na nossa frente. Foi realmente uma experiência muito, muito, muito boa. Foi assim, a gente aprendeu muito. Inspiradora também. Inspiradora, porque certamente. A gente tendo contato com isso, a gente cria novas referências, né, e outros projetos que possam envolver Sim. esses elementos, né, e é isso aí. A gente não fica limitado a somente saber que tem coisas na capital, mas que a arte ela é diversa, ela é ampla, tem muitos artistas espalhados por aí que a gente tem muito, muito que aprender mesmo. É uma infinita troca, uma infinita aprendizagem. Foi muito bom. Muito gratificante levar artistas, pessoas que eu convivo aqui na capital, levar para o interior, a cidade que eu criei, que eu nasci e ter esse convívio, essa troca com outros artistas, pessoas que eu convivo desde que era criança, e essa troca com eles foi muito, muito gratificante. Todos vinham me dar feedback dizendo que gostaram muito de atuar, de fazer um projeto do tipo, e isso pra mim foi gratificante. Isso aí pra mim foi uma coisa muito que vai além do profissional, uma coisa que no pessoal assim me deixa muito realizado, assim, e ver, falar dos temas que falam sobre coisas de época, né? A inspiração também do filme, que é falar da conjuração baiana, que é um tema que serviu assim da questão de jovens, de homens pretos que se juntaram para um ideal e pela liberdade do país, de ter condições de vida e sociais e pessoais, e terem direitos. Isso foi uma coisa que motivou também esse conceito do personagem, de encontrar a identidade dele. Essa questão do Heitor, né? A gente teve como uma inspiração o Heitor dos Prazeres para ter toda essa guinada visual, fazer uma conexão com os desenhos, né? Porque é como se os desenhos saíssem do personagem, como se fosse a visão de mundo do personagem. Tem momentos que a cena está mais realista, que é uma coisa que foge da concepção subjetiva dele. Tem momentos que as cenas são mais ilustrativas, e isso tudo falando desse ponto de vista do personagem em relação ao mundo, a liberdade dele de conviver, de tocar, de fazer a arte dele, a oportunidade, né, que ele tinha disso naquela época, né, 100 anos após a independência do Brasil, que na realidade não mudou, né? Hoje em dia você tem o próprio artista preto que quer exercer a arte dele, às vezes ele encontra limitações. Durante a pandemia, se eu não me engano, teve um caso na Barra da Tijuca de um músico que foi metralhado por militares. Então as coisas mudam, mas não mudam muito, assim. As coisas ainda têm uma certa dificuldade de evoluir. Então a gente acaba tendo um pensamento muito antigo, muitas vezes. E esse curta fala disso, dessa coisa da nossa conexão com o passado, o nosso apego e a nossa dificuldade de evoluir, de passar, mudar de etapa.
Interpolação é a linguagem elemento que você dá uma posição inicial e a posição final aqui. Base de programa de software você faz desse objeto até o ponto. Não necessariamente pode ser reto, desse ser curvo, uma parábola, cortar conforme você de posição para esse objeto. O frame a frame, quadro a quadro, ele é manual. Você regula e o software faz para se um objeto está no quadro momento inicial 1, no segundo 1 e no segundo 2 ele muda de posição, a gente tem um movimento. Animação. Em animação a gente tem duas técnicas que a gente usa muito. Uma delas é o frame a frame, que é a que a gente mais está utilizando no processo da animação e do projeto. E tem a interpolação. A interpolação é uma técnica que a gente utiliza um objeto, né, em cena que ele se move. No momento 1, ele está em uma determinada posição e no momento 2 ele está em uma outra posição, e essa transição de movimento, esse itinerário que esse objeto faz, é feito digitalmente. Você determina como quer que esse objeto se mova. Pode ser, por exemplo, uma curva, ele pode pular, ele pode estar no momento 1 aqui, e no momento 3 aqui, e aqui ele faz ele quica, né, no caso de uma bola, e aí você subentende que no momento 2 ele está aqui, no momento 3 ele está aqui, no momento 4 ele está aqui. Então é basicamente isso, é um objeto que se move e você usa de recursos virtuais para você fazer essa transição de movimento. E ele vai, cada momento, estando em um momento, em uma posição diferente. A frame é basicamente essa mesma técnica, só que sem a utilização de recursos virtuais, digitais. É simplesmente a técnica que você pega uma determinada imagem e aí você desenha o seguinte, ou você pega o momento seguinte daquela imagem de uma forma mais dura, digamos assim. Ela não é uma forma com muita transição. Depende do número de quadros que você estiver utilizando. Mais um exemplo aqui da diferença do quadro a quadro para a interpolação. Se você tem aqui um objeto que você tem ele no momento inicial nessa posição, e aqui a gente tem, imagina que tem um chão, né? E no momento 2, ou no momento final, ele está nessa posição. Esse itinerário ele pode ter feito em linha reta, ou ele pode ter feito uma curva. Ele pode ter vindo daqui, só que ele só foi captado a partir desse momento que a gente está considerando como inicial, e assim sucessivamente. Na interpolação, a gente considerando que ele fez uma curva, né, e que no segundo 1 ele está aqui,
no segundo 3 ele está aqui, no segundo 2 ele estaria aqui, no processo de interpolação, essa aqui é a linha do itinerário que esse objeto fez, do caminho que ele percorreu, e na interpolação, esses quadros, né, intermediários, que entre um segundo, do segundo 1 ao segundo 2, tem a transição de movimento, não é um movimento seco. Então esses quadros são criados virtualmente, ou gravados, né? E aí você tem toda essa transição de quadros aqui. Claro que vai variar da sua taxa, do frame rate, que é o que a gente chama de quadros por segundo, taxa de quadros por segundo. Mas se entende que é isso, a interpolação ela vai te criar toda essa transição de objetos e você ou vai gravar ou vai criar digitalmente, você não precisa se preocupar com isso. Já o frame a frame, né? Como por exemplo o stop motion, que você grava um objeto em uma posição, tira uma foto e na foto seguinte ele está em uma outra posição, esse objeto vai andando, né? Isso é uma técnica que você trabalha quadro a quadro. O stop motion é uma técnica que você trabalha frame a frame. Então ele captaria mais movimentos-chave, por exemplo, o momento inicial que ele está aqui, o momento 2 que ele está aqui, o 3 que ele está aqui. Você pode até criar movimentos, pegar movimentos intermediários também. Mas essa transição toda não é... Claro que cada projeto se utiliza de uma técnica, mas você não usa muito essa coisa senão já vira um processo de interpolar. E no caso não é esse que a gente está exemplificando aqui. Então, basicamente, se a gente tem, pensando aqui em quadros, a gente tem uma curva, né? Um objeto que se move em curva, pode ser, por exemplo, um efeito. Se a gente tem, vamos traçar ele para a gente ter como uma referência, uma curva negativa, digamos aqui, tem esse formato aqui. E aí a gente, como está captando 4 momentos, a gente vai fazer essa demarcação 4 vezes. Se fosse um arco-íris de cabeça para baixo, lembra também um varal. Se no momento inicial o objeto surge aqui, no momento 2 ele surge aqui, no momento 3 ele está aqui e no 4 ele está aqui. Ou seja, você vê essa movimentação desse objeto na cena, ele vai fazendo essa transição de movimento. Então, gente, em animação não necessariamente você vai usar imagens diferentes para você ter movimentos. Você pode simplesmente mudar as cores da cena, né, de um objeto na cena, e assim você ter a sensação de movimento. Por exemplo, um objeto que segue linhas, né, no caso dessa referência que a gente utilizou. Se no momento inicial ele está aqui, né, nessa cor azul, no momento 2 ele está aqui, e a gente entende que a cor que segue ele seria aqui no caso o amarelo, a gente vai fazer o rastro desse objeto, digamos, amarelo. Então sempre que esse objeto mudar na cena, ele vai ser seguido pelo amarelo, ou seja, a gente vai utilizar o mesmo desenho, a gente só vai mudar cores
e vai ter a sensação de movimento acontecendo. Esse aqui está azul, aqui ele está amarelo. E digamos que o amarelo ele deixa um rastro verde. Né? O amarelo, o verde, que como a gente deixou aqui nessa sequência. E digamos que o azul foi o rastro um dia, foi o rastro do vermelho. Seguindo também essa ordem de cores aqui. E que o vermelho foi um dia o rastro do verde. Então, basicamente, a gente tem uma transição de movimento, né? Simplesmente utilizando as cores aqui e nada mais. Então, gente, a gente fez já aquela transição de movimento utilizando cores, mas agora, no caso, a gente vai usar também uma transição de cor. Como isso se dá? A gente vai utilizar cores vizinhas, no caso, nas suas ordens, né? Nas suas posições de vizinhança e etc. E a gente vai usar isso para ter uma animação mais suave. Por exemplo, a gente tem aqui, imaginando um arco-íris, né? Tem toda aquela transição de tom, né? Que vai do infravermelho ao ultravioleta. A gente vai aqui simplificar, mas não deixa de ser parecido. A gente vai usar aqui 3 cores básicas, né? As cores primárias, mais uma. Temos aqui o azul, que ele é próximo ao verde, né? O verde ele é próximo ao amarelo e o amarelo é próximo ao vermelho. Claro que entre o amarelo e o vermelho estaria o laranja, entre o verde e o amarelo teria um verde-limão, entre o azul e o verde teríamos um azul turquesa e claro aqui fechando o ciclo, né? Entre o vermelho e o azul teria o roxo, o violeta, lilás e essas cores assim. Então a gente vai fazer um processo de animação utilizando essas 4 cores básicas aqui para simplificar o processo. Claro que a gente poderia usar mais cores, mas ia ser um processo mais trabalhado e a gente vai fazer um exemplo parecido com aquele primeiro, só que utilizando essas cores na posição correta. Vamos fazer agora ele com a curva para cima. Então, no momento inicial, o verde está aqui. No momento 2, o verde sobe. No momento 3, o verde começa a descer e desce até o final. Pegando essa referência aqui, o amarelo ele vem à frente do verde. Então o amarelo ele vai estar aqui acompanhando, só que mais no início desse movimento. Vamos fazer uns movimentos um pouco maiores, que esse desenho não está muito perfeito. E aí a gente sabe que aqui está o vermelho, que é a cor mais próxima dessas 4 aqui, além do verde, próxima ao amarelo. E a gente vai fechar aqui com o azul, que é próximo do verde e também próximo do vermelho.
E assim a gente consegue criar um movimento, né, de transição de cores. Então, o verde no momento 1, ele está aqui, logo no início, né, da cena aqui do quadro. Ele sobe, começa a cair e sai de cena. O verde ele é precedido no caso, pelo amarelo, que sobe, desce e depois volta para a cena. Como é um ciclo, essas cores vão se repetindo. Entre o amarelo e o azul, a gente tem o vermelho, que sobe, desce, retorna para a cena e continua subindo no ciclo. Então a gente tem que simplesmente botar as cores na mesma ordem, e aí a gente vai ter essa transição de movimento correta, né? E esse ciclo vai funcionar e visualmente vai ser muito interessante. Uma rotoscopia, vamos lá. Gente, processo de animação, a gente está usando, em vez de uma mesa de luz, nessa referência aqui, uma impressão com pouca opacidade, e aí a gente consegue visualizar os frames de vídeo, né? E ao mesmo tempo a gente consegue desenhar por cima e capturar os traços, né? E aí basicamente, nessa técnica aqui a gente vai fazer uma rotoscopia clássica, que é tipo preencher o personagem todo de linha contínua. E aí nesse frame vou mostrar para vocês o resultado. Então ele é contínuo, é simplesmente você contornar todo o corpo, né, dos personagens, dos atores aqui no caso. Nesse outro exemplo aqui, a gente vai fazer um processo diferente, que é o fluxo. Fluxo é quando você desenha um traço e depois esse traço ele vai andando e contornando como se fosse uma linha que andasse, um fluxo de um rio, um fluxo de um fio. Então, por exemplo, se aqui a gente tem essas linhas aqui, no outro frame desse personagem, essa que está no ombro vai para a nuca, essa que está na face vai para o outro ombro, barra mão, essa que está no cotovelo vem para a barriga, e assim sucessivamente, até que ela faz um ciclo completo de caminho, né? E aí você faz até ela voltar para a posição inicial, e assim a gente tem um ciclo, que é quando uma forma é desenhada e ela volta para o desenho original. Esse outro exemplo aqui, eu uso, geralmente cada um tem um conceito, né? Esse aqui é um conceito de arrumação, então ele está com a linha contínua, como se os personagens estivessem se juntando para fazer uma cena, uma apresentação. Então todos esses frames vão ser desenhados de forma contínua, vamos fazer uma coisa mais ordenada, organizada. Esse aqui é o momento que os personagens estão cantando, tocando, e aí esse fluxo representa o fluxo da música, o fluxo do ritmo. Então cada rotoscopia tem um conceito, né? Não é simplesmente contornar o personagem. Nesse caso, que o personagem está prestes a ser preso, a gente tem o seguinte significado, do caos, assim. Tipo, a polícia está chegando, ele vai ser rendido. Então, assim, não tem ordem, é tipo o dadaísmo. Ora o traço está num lugar, aí o outro está exatamente em outro lugar. Não é para ser racional, não. É para você fazer esses traços de acordo com o sentimento ali da cena, né? E aí eles podem ser mais... Na verdade aqui não está muito bem desenhado, é só uma exemplificação. Mas o desenho em si, a gente vai mostrar aí pelo processo.